Então vamos nessa. E eu, na verdade, hoje, quando o pastor me pediu, eu não tive dúvidas que eu queria falar sobre o livro de Jó. Por que o livro de Jó? Porque o livro de Jó, ele faz uma pergunta que, se a gente for honesto, nós vamos nos fazer essa pergunta uma hora ou outra na nossa vida. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aqui eu não quero entrar no mérito da questão de que não há nenhum bom, porque todos são pecadores, mas a gente, em algum momento da vida, a gente questiona: por que isso aconteceu comigo? E o livro de Jó, ele vai responder justamente isso. Eu já vou começar a ler então, porque a leitura vai ser um pouco extensa, porque ela vai pegar o capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, então, no livro de Jó, capítulo 1, e a gente vai dar o início. Eu vou iniciar a leitura. Diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Senhor o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras das suas mãos o abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que os filhos de Deus, que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sebeus e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os sebeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também esse falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu aos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, versículo 3 do capítulo 2. E perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a tua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfemo contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para que com ele raspar-se. E então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Tenho recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Amém? Esse é o texto de Jó e ele por si só fala muito, principalmente ao meu coração. E esse estudo é para que você adore a Deus e o bendiga como um Pai livre e soberano que Ele é, não importando quão intensa ou quão profunda é a dor que Ele traga para a sua vida. Então, todos nós vamos passar por um momento, seja individual ou seja coletivo, de calamidade. E quando essa calamidade vier, você pode ter certeza que vai parecer absurda, sem sentido e imerecida. Mas ela vai vir. Então, o texto de Jó, ele entra aqui. Primeiro, o caráter de Jó. Quem era Jó? O versículo 1 apresenta Jó e o seu caráter. Ele era um homem íntegro, reto perante a Deus e que se desviava do mal. Se o propósito do sofrimento é apenas uma punição do mal, Jó não seria candidato para ele. Aqui cai um pouco cai 100% o pessoal que fala que crente ou quem teme a Deus não passa por sofrimento. Porque aqui fala que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era bom. Os versos 2 e 3 descrevem a maneira que Deus tinha abençoado a Jó. Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas e um número enorme de ovelhas, camelos, bois e servos. Ele era o maior de todos do Oriente. No verso 4 e 5 descreve o exemplo específico do medo de Jó. Qual era o medo de Jó? Jó tinha medo de ofender a Deus e que os seus filhos pecassem contra o Senhor. Toda vez que os seus filhos e suas filhas reuniam, lá no verso 4 e 5 fala, Jó se levantava de madrugada para oferecer holocaustos por medo que talvez eles tenham blasfemado ou profanado o nome do Senhor. Então Jó, ele era bom, extremamente vigilante com relação ao seu relacionamento com Deus. E o que aconteceu com esse homem tão bom, tão íntegro e que se desviava do mal? Verso 13. Entra então as calamidades. Ele estava num daqueles dias de festa, quando todos os seus 10 filhos estavam reunidos na casa do primogênito. E em primeiro lugar, nos versos 14 e 15, registram que um mensageiro foi até Jó e disse que os sabeus tinham atacado e roubado todos os seus bois e burros e matado os seus servos. Então uma parte do dinheiro de Jó foi embora aí. Aí entra o verso 16. Outro mensageiro chega e diz que fogo de Deus tinha caído e destruído todas as ovelhas e servos. E em seguida, o verso 17, outro mensageiro chega e diz que os caldeus tinham invadido o rebanho de camelo e tomado todos eles e matado os servos. E finalmente, o verso 18 e 19, chega a mensagem, para mim a pior delas, que todos os seus filhos foram esmagados e mortos quando estavam na casa do primogênito. Observe que essas duas calamidades foram causadas por homens maus, os sabeus, dos versos 15, e os caldeus, do verso 17. E duas foram causadas pelo que normalmente nós chamamos de atos de Deus. Fogo no versículo 16 e um tornado no versículo 19. O que está acontecendo? Para entender o que está acontecendo aqui na terra, é preciso olhar o que está acontecendo no céu. Para compreendermos os eventos na terra, nós precisamos olhar ao céu. Toda a prosperidade de Jó
foi por água abaixo em uma única tarde. A gente está vendo muitos empresários com medo, preocupados se vão falir. Jó perdeu tudo em uma tarde. E o que está acontecendo aqui? Para ver o que está acontecendo, nós temos que olhar para o céu. Esse mundo vazio, ele nunca tem a resposta das grandes questões da nossa vida. E a resposta é encontrada no céu. Assim o escritor nos dá um vislumbre do que está acontecendo no céu. E o que acontece no céu? Um encontro entre Deus e Satanás. O verso 6 a 12 vai descrever esse encontro. E Deus permite que Satanás toque a vida de Jó. Por quê? A resposta é por quê? Por que Deus permitiu? Deus, ele está manifestando aqui nesses versos um orgulho de Jó. O temor de Deus que Jó possuía produzia um relacionamento muito profundo entre Deus e Jó. Só que Satanás não fica impressionado. No verso 9, ele insinua que Jó não é todo esse grande modelo de reverência para com Deus. Ele diz que a única razão de Jó temer a Deus é para ficar rico. Porventura Jó debalde teme a Deus? Jó teme a Deus? Deus, o Senhor enriqueceu ele. Lógico, ele vai ficar rico, ele vai te adorar. Você deu tudo para ele, ele é o maior do Oriente. Jó teme a Deus, e isso significa riqueza, saúde e prosperidade. Então assim, Satanás diz a Deus lá no versículo 11, estende a mão, toca nele, em tudo quanto tem, e vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus poderia ter dito, eu não preciso disso, eu conheço Jó, eu não preciso provar nada a ninguém. Mas o que Deus diz está lá no verso 11, eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente não toque, não estende, não toca nele. Deus permite, então, as calamidades de Jó. Em seguida, então, vem as calamidades. Jó perde toda a sua riqueza, todos os seus filhos. E o que está acontecendo aqui é que a resposta é que algo de imensa importância celestial está acontecendo nesse momento. Deus está fazendo uma demonstração para o seu exército celestial, para Satanás, da pessoa de Jó, da adoração genuína de Jó. Deus não fala que Jó me adora e ponto. Deus demonstra ao seu exército celestial e a Satanás a adoração de Jó. E para isso Jó precisa passar por calamidades. A reverência de Jó não é mercenária, como se Deus mesmo não tivesse nenhum valor. Não, a reverência de Jó está baseada no valor de Deus pelo que Deus é em si mesmo. A revelação dessa verdade é tão importante que Deus está disposto a submeter o seu servo à dor e à pobreza para tornar isso conhecido a todos. Então no verso 20 e 21 registra uma vitória. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. E Satanás provou estar errado. Jó não amaldiçoou Deus quando ele perdeu a sua fortuna e os seus filhos. Ele adorou e glorificou a Deus. E assim o valor de Deus, o valor superior de Deus tornou-se evidente a todos. E então, depois da provação, o que vem? Mais provação. Jó ainda estava recuperando do choque de perder a sua riqueza e seus filhos, que ele se viu acometido por uma terrível doença. Aí entra o capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 8. Está dito que Satanás feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Mais uma vez, Satanás desafia a autenticidade da reverência de Jó. Ele diz que Jó só é reverente porque Deus preserva a saúde. Ele permaneceu porque ele perdeu riqueza, perdeu fortuna, perdeu filhos, mas ele tem saúde. E então ele questiona a Deus novamente, o valor de Deus na vida de Jó. E Jó mostrou que Deus é mais valioso para ele do que a família, do que os bens materiais, do que a sua própria vida. Assim, para mostrar que só Deus é o tesouro de Jó, Deus entrega a Jó
nas mãos de Satanás para a destruição dele. Ele ia sentir na própria carne. E no verso 6 diz que ele está em tuas mãos, o teu poder, mas poupa-lhe a vida. Em outras palavras, por trás dessas calamidades terrenas aparentemente absurdas, coisas que aparentemente absurdas nos acontecem, a mim e a você, nós que somos crentes e tementes a Deus, a questão celestial de infinita importância atrás disso. Preste atenção que isso é muito importante. A demonstração do valor de Deus na fé e na reverência do seu povo é o assunto mais importante desse mundo. Deus, ele permite o sofrimento em Jó para mostrar para os outros aonde estava o coração de Jó. A demonstração do valor de Deus para você é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus não importa em te fazer rico, não é importante para Deus te fazer próspero, bonito. O importante a Deus é que você o adore. Não tem o mais importante quando você não pode, quando você perde os seus filhos, quando você perde a sua fortuna, quando você não pode gerar. O mais importante é o que Deus é para você. Deus continua sendo o seu Deus, a sua adoração, a sua essência? Ou você muda com relação a Deus porque você perdeu algo que Ele mesmo te deu? E então vem Jó, a sua fé e a sua vitória. Quando a saúde de Jó acabou, isso foi muito para sua esposa. Ela sofreu com ele a perda dos filhos, a perda da riqueza, mas agora com a vida do seu marido se esvaindo, deixando-a totalmente desamparada, a sua fé entra em colapso, no verso 9 do capítulo 2. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Isso deve ter provocado um sorriso enorme em Satanás. Agora eu venci. Mas não, porque em seguida vem a vitória de Jó e a sua fé, lá no verso 10. Mas lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Confortos e calamidades vêm da mão de Deus. Essa rocha sólida descansa na soberania de Deus. Deus é soberano, faz o que Ele quer. Jó não perdeu sua confiança nisso. Nós também nunca deveríamos perder. Imagina a derrota de Satanás com a reação de Jó diante da calamidade. Satanás, imagina o céu rodeado de anjos, aguardando a resposta de Jó, Satanás de um lado e os anjos do outro, aguardando a resposta de Jó diante da calamidade. E o que Jó responde? De forma totalmente incompreensível para Satanás. Então, o que se tem são vozes de louvor dizendo: digno é o Senhor Deus de Jó. E o que Satanás faz diante desse louvor? Ele foge da presença de Deus. Isso significa que quando você sofre, a maneira de resistir a Satanás deve ser como Jó, esperando confiadamente na bondade livre e soberana de Deus. Quando Deus não te permite ter aquilo que você mais quer, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é totalmente desejável, e Deus não te concede isso, você tem que agir como Jó. Você está honrando a Deus e vencendo a Satanás. Quando a calamidade vem, você tem a mesma postura de Jó. Então a gente vai tirar 3 verdades gerais do livro de Jó, e eu já estou encerrando. Primeiro, Satanás quer destruir a nossa alegria. Ele usa 2 armas, a dor e o prazer. Ele usa a dor para nos fazer sentir que Deus é impotente e hostil. E ele usa o prazer para fazer sentir que Deus é supérfluo. Você tem dinheiro, você não precisa de Deus. Ele fracassou na tentativa de afastar Jó Ele afastou na tentativa de afastar Jó de Deus nos dias da sua riqueza, quando ele era o maior do Oriente, de seus prazeres e da sua prosperidade. Então ele ataca a alegria centralizada em Deus de Jó, através da dor, através da perda dos filhos.
ele fracassa novamente. Mas não há nenhuma dúvida quanto ao que Satanás faz na nossa vida. O seu objetivo é destruir a nossa alegria em Deus. Segunda verdade geral é que Deus quer magnificar o valor na vida do seu próprio povo. Deus permitiu. Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Porque ele queria mostrar a grandeza dele, a suficiência dele para Jó. E ele mostrou. O grande propósito de Deus na criação e na redenção é preservar e apresentar o infinito valor da sua glória. E é bom quando a gente vê o livro de Jó, porque Jó acabou bem e muito mais rico do que era. E talvez essa verdade de Jó não se aplique a nós. Talvez a gente não vai acabar tão rico quanto Jó. Mas mesmo assim, a grandeza de Deus, ela é infinitamente maior, porque nós temos a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, que se esperamos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais infelizes dos seres. E a gente tem lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, se eu estiver enganado, me corrigem aí, colocando o versículo certo, que diz que nenhum sofrimento, nenhuma dor que a gente passa por essa terra pode ser comparado à glória que Deus vai nos revelar no futuro. Nada que você é incomparavelmente superior ao que Deus reservou para você. E a terceira verdade é que o poder de Satanás é causado de dar dor. Ele é dado por Deus, mas ele é limitado. Satanás é limitado por Deus. Deus o limitou em Jó. Deus o limita na nossa vida. Satanás é limitado por Deus. E a gente pode então ter três implicações pessoais disso. E eu já estou encerrando. Que o primeiro, vamos nos juntar a Jó na afirmação com todo o nosso coração da soberania absoluta de Deus. Vamos dizer como salmista lá em Salmo 115:3: no céu está o nosso Deus e tudo faz quando lhe agrada. Vamos fazer da absoluta soberania de Deus a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida. Deus é soberano, a minha vida está segura. Segunda verdade, vamos deixar as lágrimas caírem quando vierem as calamidades. Jó rasgou as vestes, raspou a cabeça, chorou. Não negue a dor. Esse negócio de vamos negar a dor, está tudo bem. Não está tudo bem. Não é normal a morte. Não é normal a calamidade. Não é normal o sofrimento. Chora. Não tem que negar a dor. Não foi porque Jó chorou, ele rasgou as vestes, que ele deixou de ter fé. Mas foi porque ele estava sofrendo e chorando que a fé dele foi fortalecida. Porque a fé dele foi mais evidenciada. A fé de Jó foi evidenciada no sofrimento. Chore. Você é humano. Não negue a dor. Não negue o luto. Faz parte do processo. Os soluços de dor e tristeza são sinais, não são sinais de incredulidade. Jó nunca foi irreverente, insensível, superficial. Ele adorou a Deus na mesma situação de resposta do sofrimento. A grandeza da adoração no sofrimento é porque ele estava de fato sentindo, não porque ele substituiu o luto. Deixe que as lágrimas fluam livremente quando se trata da sua calamidade. Deixe o resto de nós, como igreja, chorar com aqueles que choram. E Deus vai enxugar as nossas lágrimas. E a terceira e última verdade, já encerrando aqui o estudo: confie na bondade de Deus e deixe que Ele seja o seu tesouro e a sua alegria. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom na saúde, Deus é bom na doença, Deus é bom na pandemia, Deus é bom fora dela. Deus é bom quando você está com a sua conta bancária que você não sabe o que você faz. Deus é bom quando você não tem um centavo para comprar comida. Deus é bom quando você está com a casa cheia de filhos. Deus é bom quando você não pode gerar filhos. Então, mesmo que Deus deixasse Satanás tirar a vida de Jó, nós sabemos o que Jó teria dito. Ele teria dito como Salmo 63, versículo 3: porque a tua graça é melhor que a vida e os meus lábios te louvam. Quando vier a calamidade, o Senhor lhe dê graça para afirmar a soberania de Deus. Deixe que suas lágrimas fluam livremente e deixe que o próprio Deus seja o seu tesouro e a sua alegria.
Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Da minha parte está encerrado. Eu não vou abrir para pergunta, tá? Brincadeira. Mas fiquem à vontade. Mas se tiverem alguma coisa, alguma pergunta, fala agora. Ou então só o pastor vai responder. E é isso, meus irmãos. Eu quero agradecer a vocês que todos estavam aqui presentes. Pedir novamente desculpa pelo contratempo. Da próxima vez a gente vai tentar ser pontual, mas é que aconteceu tudo junto. Perdemos a chave da igreja depois. Não acontece. E é isso. Então fiquem com Deus. Vamos só, como igreja, a gente tem 2 motivos de grandes alegrias. A gente ganhou aí um presente de Deus essa semana, que é a vida da Catarina, né, filha da Julessandra mais do Chan. E a Rebequinha está vindo, ou se já veio a qualquer momento também. Então a nossa igreja tem muitos motivos para comemorar, mais 2 crianças para nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom, até mesmo quando a gente não merece. Ele é bom o tempo todo. Amém? Obrigado pela presença de vocês aqui.